Tudo bem, alunos do terceiro ano? Aqui é o professor Cláudio. Nessa aula a gente vai falar sobre polinômios. Definição. Toda função definida pela relação p de x igual a n vezes x elevado a n mais a n menos 1 vezes x elevado a n menos 1 mais a n menos 2 vezes x elevado a n menos 2 mais a2 vezes x elevado a 2 mais a1 vezes x mais a0 é denominada função polinomial ou simplesmente polinômio. Na função polinomial, an menos 1, an menos 2, a2, a1, a0 são números reais chamados de coeficientes. O valor de n pertence aos naturais e x pertencente aos complexos é a variável. Observação. Se a n for diferente de zero, o expoente máximo n é dito grau do polinômio e indicamos por grau do polinômio igual a n. Nesse caso aqui, para a gente indicar o grau do polinômio, o que a gente tem que observar? No caso, o maior expoente de x. O maior expoente de x e o coeficiente ele não pode ser nulo. Nesse caso aqui, se o an for diferente de zero, o maior expoente de x vai ser quem? O n. Então é dessa forma que eu indico o grau do polinômio. Vamos ver alguns exemplos aqui. Letra A. P de x igual a 7. P de x é igual a 7 é um polinômio constante. A gente pode colocar dessa forma aqui também. P de x igual a 7 vezes x elevado a 0. Como x elevado a 0 é 1, então aqui aparece dessa forma. Somente o 7. Mas quando tem P de x igual a um número, que a gente fala que é uma constante, o que acontece? Ele está multiplicado por x elevado a 0. Então, quando eu vou indicar o grau do polinômio, qual que é o grau desse polinômio? 0. A gente olha o expoente aqui do x. Letra B. P de x igual a 2x menos 1. Aqui, o expoente, no caso de x aqui, é o maior expoente, que no caso o x está elevado a 1. Então, isso aqui é um polinômio do primeiro grau. Então, o grau do polinômio é igual a 1. Letra C. P de x igual raiz de 3, x elevado à quinta mais 1 sobre 2, x elevado à quarta. Nesse caso aqui, o maior expoente de x é o 5. Então, isso aqui é um polinômio do quinto grau. Nesse caso aqui, o grau do polinômio é 5. 2. Se P de x é igual a 0, não se define o grau do polinômio. Valor numérico de um polinômio. O que é o valor numérico? O valor numérico de um polinômio P de x, no caso, para x igual a, é quando eu substituo o valor de x por um número real a. Certo? Exemplo. Sendo P de x igual x à terceira mais 2x ao quadrado menos x menos 1. Calcular P de 2. No caso aqui, calcular P de 2 significa o quê? No lugar do x eu vou colocar quem? O 2. Então, vou pegar o polinômio dado aqui, P de x igual x à terceira mais 2x ao quadrado menos x
menos 1. No lugar do x, eu vou colocar o 2 aqui, ó. Então vai ser P de 2. Então, P de 2. Aonde tiver x aqui, eu vou colocar o 2. Ó. Então vai ficar 2 elevado a 3. 2 vezes 2 ao quadrado, menos 2, menos 1. Substituído o valor de x, o que eu vou fazer? Efetuar as operações correspondentes. Então aqui primeiro eu vou resolver as potências. 2 elevado a 3 é 8, mais 2 vezes 2 ao quadrado, 4, menos 2 menos 1, menos 3. P de 2, 8. 2 vezes 4, 8, menos 3. Então, P de 2 vai ser 8 mais 8, 16 menos 3, 13. Então, P de 2 é igual a 13. Então, 13 é o valor numérico desse polinômio aqui, ó, para x igual a 2. Observação. Se P de A é igual a 0, o número A é denominado raiz ou zero de P de x. Então, no caso, se eu substituir o valor de x pelo número real A e o resultado der 0, o número real A ele é chamado de raiz ou zero de P de x. Certo? Exemplo. Vamos verificar isso aqui, ó. Sendo P de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, vamos calcular o valor de P de 2, ou seja, o valor numérico do polinômio para x igual a 2. Certo? Então aqui eu tenho o polinômio, ó. P de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Então vou calcular P de 2. Então vai ficar 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6. Resolvendo isso aqui vai ficar P de 2 é igual a 2 ao quadrado 4, 5 vezes 2, 10, mais 6. Somando aí vai ficar P de 2 é igual a 4 mais 6 vai ficar 10, menos 10, né? E 10 menos 10 igual a 0. Então, no caso, o valor de P de 2 é igual a 0. Então, quando isso acontece, esse número real aqui, o 2, ele é chamado de raiz ou zero do polinômio. Então, aqui no caso, 2 é raiz ou zero de P de x. Muito importante essa informação aí, ó. Quando o valor numérico de um polinômio, no caso, substituindo aqui o x por 2, encontrei como resultado, no caso, o valor numérico, resultado 0, então 2 é raiz ou zero de P de x. Mais alguns exemplos aqui, ó. Exemplo 1. Calcular m pertencente aos reais para que o polinômio P de x igual m ao quadrado menos 1 x à terceira mais m mais 1 x ao quadrado menos x mais 4 seja, letra A, do terceiro grau, letra B, do segundo grau e na letra C, do primeiro grau. Aqui, ó, aparentemente, esse é um polinômio aqui do terceiro grau, né? O maior expoente aqui é o 3. Só que, nesse caso, como os coeficientes aqui, ó, no caso, tem letra, no caso, o valor tem um m aqui, ó, o que vai acontecer? Dependendo do valor de m, esse polinômio pode ser de qualquer grau. No caso, terceiro,
segundo, primeiro. Então, para isso, eu tenho que observar o que? Os valores de m. Para isso, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, ó. Vou pegar esse coeficiente aqui, ó, de x elevado a 3, vou igualar a zero. M ao quadrado menos 1. Então, vou pegar assim, ó. M ao quadrado menos 1 igual a zero. Resolvendo essa equação incompleta, m ao quadrado igual a 1, m igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1, então m é igual a mais ou menos 1. Ou seja, nesse caso, quando estou igualando a zero, o valor de 1 positivo ou 1 negativo são os valores que anulam esse coeficiente aqui, ó. Certo? Vou fazer a mesma coisa com o coeficiente de x elevado ao quadrado. Vou colocar assim, ó, m mais 1 é igual a zero. Então, m igual a menos 1. No caso, m igual a menos 1, aqui, ó, menos 1 mais 1 dá zero. Então, esse é o valor que anula esse coeficiente aqui, ó. Certo? Agora, eu vou discutir o grau desse polinômio. Na letra A, eu quero o valor de m para que o polinômio ele seja um polinômio do terceiro grau. Para que esse polinômio aqui, ó, seja um polinômio do terceiro grau, a única condição que eu tenho é que o coeficiente, no caso dele, de x elevado, o coeficiente aqui, ó, de x elevado a 3, não pode dar zero, certo? Porque, no caso, se eu anular o coeficiente de x à terceira, ele deixa de ser do terceiro grau. Aí ele passa a ser, no caso aqui, de grau 2. Então, a única condição que eu tenho, a única restrição aqui, é que aqui, ó, o valor do coeficiente de x à terceira não pode ser nulo. Então, aqui, ó, se o valor de m igual a 1 ou o valor de m igual a menos 1 anulam esse coeficiente, basta colocar assim, ó. Para que esse polinômio seja do terceiro grau, o valor de m tem que ser diferente de 1 e m diferente de menos 1. Sendo diferente desses dois valores aqui, ó, qualquer valor menos 1 e o menos 1, esse polinômio vai ser um polinômio do terceiro grau. Letra B. O valor de m para que esse polinômio ele seja do segundo grau. Para que esse polinômio ele seja um polinômio do segundo grau, o que tem que acontecer? Eu tenho que anular esse coeficiente aqui, ó, de x elevado a 3. Eu tenho que anular isso aqui, ó. Anulando esse coeficiente, esse polinômio ele passa a ser de grau 2. Só que também tem que tomar cuidado aqui, ó, com o valor de m aqui, ó. Então, para ele ser do segundo grau, aqui não pode ser nulo. Então, qual que é a primeira condição? O valor do coeficiente de x elevado a 3 tem que ser nulo. Então, quais são os valores que anulam esse coeficiente aqui, ó? M igual a 1 ou m igual a menos 1. Então, eu coloco aqui, ó, m igual a 1 ou m igual a menos 1. Aí ele deixa de ser de grau 3, ele passa a ser de grau 2, desde que esse coeficiente aqui, ó, não seja, no caso, não seja nulo. Então, que não pode ser nulo. Qual que é o valor que anula esse coeficiente aqui, ó? No caso, m igual a menos 1. Então, aqui, ó, não posso colocar menos 1 aqui. Então, se eu quero excluir o menos 1, o que eu faço? E m tem que ser diferente. Não pode ser quem? Menos 1. Então, aqui, ó, não pode ser menos 1, porque senão anula o coeficiente de x ao quadrado. E se eu anular aqui, ó, ele passa a ser do primeiro grau. Então, tem que tomar cuidado com o valor de m. Então, aqui eu tenho duas condições agora, ó. A primeira, o m é igual a 1 ou m igual a menos 1.
E a segunda condição, m tem que ser diferente de menos 1. Então, se o m não pode ser menos 1, aqui pode ser 1 ou menos 1. E aqui não pode ser o menos 1. Então, qual que é o valor que satisfaz essas condições aí? Então, no caso, o valor de m tem que ser igual a 1. Né? Porque aqui o m tem que ser diferente de menos 1, então eu tiro. Então, sobrou quem? M igual a 1. Porque eu tenho que, no caso aqui, ó, eu tenho que ter somente um valor de m que satisfaz essas duas condições ao mesmo tempo aqui, ó. No caso, m igual a 1, o que vai acontecer? Se eu colocar 1 aqui, ó, vai dar 1 ao quadrado, vai dar 1. 1 menos 1 dá 0. Eu anulei o coeficiente de x à terceira. Então, o polinômio passa a ser do segundo grau. Então, o valor de m é 1, vai ficar assim, ó, 1 mais 1 vai dar 2. Então, aqui vai ficar 2x ao quadrado, né? Então, esse polinômio para m igual a 1, ele é do segundo grau. Letra C. O valor de m para que esse polinômio seja um polinômio do primeiro grau. Para ser um polinômio do primeiro grau aqui, ó, no caso x elevado a 1, o que tem que acontecer? Eu tenho que anular o coeficiente de x elevado a 3 e o coeficiente de x elevado a 2. Então aqui, ó, x elevado a 3, para anular o coeficiente dele aqui, ó, o valor é o quê? No caso eu tenho m igual a 1 ou m igual a menos 1. São os valores que anulam esse coeficiente aqui, ó. Eu tenho que anular esse aqui também, ó. O valor que anula esse coeficiente é o valor de m igual a menos 1. Então, vou colocar a segunda condição aqui, ó. E m igual a menos 1. Então, agora eu vou colocar o valor aqui, ó, que satisfaz essas duas condições aí. No caso aqui, o m é igual a 1 ou m igual a menos 1. E aqui o m tem que ser menos 1. Então, nesse caso, menos 1 aqui, o m igual a menos 1, satisfaz as duas condições ao mesmo tempo. Então, o valor de m é igual a menos 1. Por quê? Se eu colocar menos 1 aqui, vai ficar menos 1 ao quadrado vai dar 1. 1 menos 1 vai dar 0. Eu anulo o coeficiente de x à terceira. Aqui, ó, menos 1 mais 1 vai dar 0. Eu anulo o coeficiente de x ao quadrado. Anulando esses dois coeficientes aqui, ó, esse polinômio, ele passa a ser do primeiro grau. Certo? Exemplo 2. Sabendo-se que menos 3 é raiz de p de x igual x à terceira mais 4x ao quadrado menos a vezes x mais 1, calcular o valor de a. Nesse caso aqui, ó, falou que menos 3, no caso menos 3 é raiz de p de x. Se menos 3 é raiz, então vai ficar assim, ó, essa informação é muito importante, ó. Se menos 3 é raiz de p de x, significa o quê? Que p de menos 3 tem que dar 0. Dá 0, né? P de menos 3 é igual a 0. Ou seja, o valor numérico desse polinômio para x igual a menos 3 tem como resultado 0. Então agora eu pego o polinômio aqui, ó, p de x igual x à terceira mais 4x ao quadrado menos a vezes x mais 1. Certo? Então aqui, ó, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Substituir o valor de x por menos 3. Então aqui, ó, p de menos 3. Então, no lugar do x, eu vou colocar menos 3. Então vai ficar assim, ó. Menos 3 elevado a 3 mais 4 vezes menos 3
elevado ao quadrado menos A vezes menos 3 mais 1. Certo? Substituir o valor de x. Agora resolver isso aí. Ó. Vai ficar P de menos 3. Menos 3 elevado a 3 vai dar menos 27. Mais 4 vezes menos 3 ao quadrado, 9. Menos A vezes menos 3, mais 3A, mais 1. Certo? P de menos 3 é igual a menos 27 mais 4 vezes 9, 36, mais 3A, mais 1. Então aqui, ó, P de menos 3 é igual. Aqui vai ficar 3A. Somando esses números aqui, vai ficar 36 menos 27, vai dar 9 com mais 1, vai dar 10. Então fica 3A. 3A mais 10. No caso aqui, ó, a informação que eu tenho é o quê? Que P de menos 3 é igual a 0. Se P de menos 3 é igual a 0, então eu vou tirar isso aqui, ó, P de menos 3. No lugar desse P de menos 3, eu vou colocar 0. Então vai ficar 0 é igual a 3A mais 10. Certo? Agora eu vou achar o valor de A. Então vai ficar assim, ó, 3A mais 10 é igual a 0. Então fica 3A é igual a menos 10. Se o 3 está multiplicando, vai passar dividindo. Então o valor de A vai ser menos 10 sobre 3. Certo? Então, de acordo com as informações do problema, o valor de A é menos 10 sobre 3. Então, assistam a essa explicação para vocês responderem as questões de 6 a 10 da apostila 2. Então, até a próxima aula.